Filmes é assunto sempre presente em uma roda de amigos. Eles existem para todos os gostos. Comédia, romance, ação, suspense são alguns dos gêneros. Por estar sempre presente em nossa vida, eles acabam influenciando de alguma forma nossas vontades, sentimentos e opiniões. No programa de hoje vamos falar sobre filmes e descobrir qual a influência deles na nossa vida diária e por que tantos filmes trazem no roteiro o fim do mundo. Quer a resposta para essa e outras perguntas? Então fique ligado, o Minha Vez está no ar, não saia daí! Olá, seja bem-vindo ao programa Minha Vez. É sempre muito bom ter a sua companhia. Obrigado pela audiência. A TV Novo Tempo agradece por você permitir a gente entrar na sua casa para conversarmos sobre coisas importantes e interessantes para a sua vida. E hoje, para conversarmos sobre filmes, temos aqui essa galera que estuda aqui no IABC. Tudo bom com vocês? Deixa eu só perguntar aqui, quem é que gosta de assistir filme mesmo, que assiste mais de um filme por mês, pelo menos aqui? Mais de um filme a cada 15 dias, uma vez por semana. Eita, tá bom, que tipo de filme vocês mais gostam? Quem quer falar primeiro aí? Quem vai falar? Bom, eu gosto muito de filme de ação. Filme de ação? Filme assim que deixa você na adrenalina e tal. Isso. E romântico? Geralmente as mulheres gostam de filme de romance. Também. Também, é. E aí, rapaziada, e vocês gostam de que tipo de filme? Eu gosto mais de filmes religiosos. Oh. Eu gosto bastante. E tem tido bastante filmes, né, de conteúdo, né? Você tem alguma dica de filme que você já assistiu e recomenda pra galera? Ah, sim. Eu recomendo muito aquele filme Deus Não Está Morto. Legal, muito bom. Legal. E para falarmos sobre este assunto de filmes que vocês tanto gostam, convidamos o pastor Vinícius Metzger, ele que também é skatista, surfista. Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo. É motociclista também, doutorando em missões urbanas e relacionamento. Beleza? Seja muito bem-vindo, pastor. A galera já tem muita gente aqui hoje, hein? Gente bonita. A galera já enturmada, pastor. Aproveite para mandar um abraço pro pessoal que está em casa. Mandar um abraço pro pessoal que está em casa nos assistindo. Isso é muito bom porque a gente tem essa interação, né? E muita gente que conhece sobre o assunto está vendo o programa e está esperando alguma coisa nova aí, ou pelo menos que pessoas incentivem a fazer a coisa certa. E isso é legal. Que bom que você está aí com a gente. E você trabalha com adolescentes, né? Os adolescentes lá também curtem filmes igual esses aqui? Eles são iguaizinhos, cara. Curtem também. E é algo que está muito no auge deste momento, porque Hollywood tem lançado, e não só Hollywood, mas todos as mídias que trabalham nessa área, têm investido muito dinheiro para trabalhar com isso. E tem atraído a atenção, porque tem feito filmes assim, de boa qualidade, com histórias relevantes e um pouco de coisa que fazem a gente pensar se realmente são certas ou não, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para a galera aqui. Alguém aqui já percebeu alguma mensagem em algum filme? Percebeu assim que tinha alguma mensagenzinha estranha? Quem quer falar? O que foi que vocês perceberam? Tem um filme que ele menciona na placa, é uma mensagem bem subliminar assim mesmo, que ele fala sobre Isaías 54:16, que ele mostra assim bem, todos esses filmes eles querem mostrar que o bem não é tão bem assim e o mal não é tão mal. Por isso que muitas vezes nos filmes a gente pensa assim, não, o lado mal é bom também. Também tem essas coisas assim nesses filmes. Tem muito disso mesmo, pastor? Tem, com certeza, porque a história ela é criada por um único Criador. Nós sabemos que o único Criador é Deus. E nós temos interesse em coisas misteriosas. Então, por que não trazer para o filme algo que deixe você confuso do que é bom e o que é mal, a ponto de você pensar, puxa, eu não entendo isso. Quando a gente não entende, a gente presta atenção. Seja para fazer uma crítica, seja para aprender, ou para qualquer outro sentido, você te chama a atenção. O mistério. Agora, a história, geralmente, da maioria dos filmes, para não dizer todos, pega-se uma história bíblica, utiliza todo o enredo e aí mudam-se os nomes, mudam-se o final da história, o conteúdo, mas se você analisar criticamente todas as histórias dos filmes, você vai ver que em alguma parte da Bíblia elas estão. E eu costumo dizer isso para molecada, se você assistiu o filme, então faz o seguinte, agora gasta o mesmo tempo que você gastou assistindo o filme, lendo a Bíblia para encontrar qual a história da Bíblia que fala sobre isso. E a molecada está se divertindo, porque é algo interessante. E é um jeito de incentivar eles a lerem a Bíblia.
Tem alguns que nunca vão ler, mas pelo menos cria uma expectativa. E quando você faz o link do filme que eles gostam com a Bíblia, automaticamente eles passam a gostar de você e da Bíblia. Quando você diz totalmente o contrário, você diz, não, isso aqui é de Satanás, pronto, você perdeu ele, porque ele vai continuar assistindo o filme e ele vai parar de se escutar. Então, às vezes, a ferramenta que a gente usa, a gente sabe que Satanás ele não vai apresentar o mal, ele vai apresentar como se fosse bonitinho. Mas aí é onde está que o justo vai entender pelos detalhes. Por isso que é importante a gente saber a história verdadeira. Conhecer a história verdadeira vai fazer todo sentido para a gente se proteger, né? É interessante que o filme que ela mencionou, os camaradas usam a placa de um carro para identificar um personagem que está no carro. E eu fico me perguntando, será que não existe, assim, intenções claras por trás da criação e da produção de filmes desses para poder influenciar o comportamento e talvez até o poder de decisão das pessoas? Com certeza, isso é provado cientificamente. Alguns pesquisadores, às vezes algumas pessoas dizem assim, a ciência prova, não é a ciência, porque a ciência não é um todo, são pesquisadores. Cada um desses cientistas fazem análise, pesquisa de campo e eles entram e chegam a uma conclusão. Mas esse método científico tem que ser provado por outro. Então, alguns já afirmam categoricamente que os nossos olhos recebem tudo. O cérebro codifica e alguma coisa fica gravada na sua memória curta e outras na longa, que pode durar pro resto da vida. Então, por exemplo, uma coisa que antes você achava muito mal, agora você já não vê tanta maldade. E você acaba caindo no enredo daquela história. A Bíblia eu gosto muito porque ela diz assim, ó, Paulo ele era o cara que ele era muito antenado com esse esquema da galera de fora e a galera de dentro da igreja. E ele joga aqui para todo mundo pensar o seguinte, os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, o seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo estará cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas ou as janelas da sua vida, então ela será escura. Onde está esse texto mesmo? Isso aqui está em Mateus 6, 22, 23. É importante você saber que os teus olhos eles têm que ficar abertos. Não adianta você ficar com a casa toda fechada para não ver a maldade do lado de fora. Porque isso vai ficar na escuridão. Você vai mofar. E isso é interessante porque aí ele faz o link com outro texto dizendo você tem que ver, mas só retém o que é bom. Para você reter o que é bom, você tem que ter fé. Você tem que acreditar que você vai tirar alguma coisa boa. Você assistiu um filme, puxa, você não conseguiu, porque aquele dia todo mundo queria ver o filme, você assistiu junto. Analisa o filme de pontos específicos para tirar coisas boas para falar com os seus amigos. Ah, você assistiu aquele filme, você viu lá que Deus tem tanto poder maior que Satanás? Porque às vezes as pessoas esquecem que o filme ele é montado com um projeto. Mas a Bíblia diz que toda criatura dá testemunho do Criador. Até mesmo Satanás, ele é criatura, ele vai dar testemunho de Deus, sem ele querer, porque ele não quer. Mas Deus tem mais poder que Satanás. E por Deus ter poder, às vezes ele usa alguns filmes para salvar pessoas. Eu conheço várias histórias de pessoas que foram convertidas por filmes. E uns filmes assim, bizarros até. Você fala assim, nossa, como, né? Como conseguiu? Como conseguiu? Então, o poder de Deus, ele é muito maior. A história desse moleque foi engraçada. Ele falou, pastor, eu não vou na igreja na quarta, porque quarta-feira é o dia do cinema mais barato. Eu falei, cara, não faz isso. Vai. E um dia ele falou, não vou. E do nada, numa noite, tá o moleque lá, todo arrumadinho, gravatinho, cabelo penteado. Eu falei, rapaz, aconteceu alguma coisa. E aí, meu, aconteceu? Não, pastor, que eu tava lá assistindo o filme e lá a tela olhou pra mim, um cara endemoniado, falou assim, vai na quarta, senão você vai pro inferno. Cara, ele nunca mais faltou quarta-feira. Mas você vê, nem chegou a falar, vai pra igreja, não falou nada. Às vezes é umas palavrinhas tão pequenas, mas o Espírito trabalha. Deus tem muito mais poder do que Satanás. Agora, isso também não pode abrir um precedente contrário. Para você falar, não, então agora eu vou no cinema porque eu vou me salvar. Não. Aí você está dando toda a margem de Deus trabalhar com você para Satanás trabalhar com você. Você está se colocando no terreno para ele influenciar o seu comportamento, o seu jeito de ser, né? Você fecha a porta de Satanás e abre, inverte lá. Eu não lembro que passagem que diz isso, mas Paulo diz o seguinte, ele fala que ele se fez judeu a fim de salvar a maior parte dos judeus. E eu acho que a gente, como jovem, e também os adultos, eles não devem julgar os jovens por assistirem filmes. Eles devem usar os filmes para atrair jovens para a igreja. E o que acontece na igreja? Ah, vamos fazer uma social, uma reunião. Aí, bora assistir um filme? Aí, não, filme não. Já fala, filme é do capeta, filme você vai queimar, já vem com tanta coisa. E eu acho que o jovem, ele precisa disso. Ele precisa de, talvez, um filme para, como o pastor mencionou, para se chegar até Deus, né? Eu acho que isso que é importante. Com certeza. Agora, eu vejo bem que, pelo que eu estou entendendo que eles também estão colocando para a gente, pelo que o senhor colocou para a gente, o mais importante é descobrirmos e incentivarmos o espírito crítico. Em aprendermos a conhecer o que está por trás dessas mensagens para também precavermos a nossa mente, cuidarmos da nossa mente. Seria isso mesmo, então, claro. pastor? Por isso, a intenção de você ler a Bíblia. Eu sempre falo para os meus jovens, cara, leia a Bíblia, que a hora que você assistir o filme, você vai ver a Bíblia no filme.
E aí, se você vê a Bíblia no filme, acabou o problema. Porque aí você vê, ó, aqui tá o engano, aqui tá o engano. Que nem aquele filme, um filme que os caras lançaram aí falando sobre a história de Noé. Meu, não tem nada a ver com a Bíblia. O cara tem uns poderes lá que a Bíblia não diz. Então, nossa, a hora que eu vi o filme, eu falei, tem nada a ver, cara. Só que uma molecada que não conhece a história achou o máximo. Porque é muito mais fácil acreditar na mentira, que é uma coisa mais real, do que na verdade. Porque, meu, como que pode? Abrir o mar vermelho do nada, assim, fuá! E aí, seco o chão, não tinha nem barro. A expressão bíblica é tão forte que eles não sujaram os pés. Então, isso é muito forte. E aí você falar que não, a água só baixou um pouquinho, eles passaram ali com água na cintura, é muito mais fácil de acreditar, mas é mentira. As meias-verdades são perigosas, São perigosas. né, pastor? Tem uma universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que eles fizeram uma pesquisa falando que os jovens se aproximam muito disso porque são coisas novas. Então, eu vou assistir um filme que eu vou ter uma sensação nova. Ellen White fala muito disso, o seguinte, para os adolescentes, cara, dê esporte. Encham eles de esporte. Porque aí eles vão evitar o sexo, vão evitar as drogas, porque tudo isso é novidade. O sexo, a formação deles é algo novo. Eu não tive essa sensação. Essa faculdade ele mostra o seguinte, que quando você bloqueia esses meios onde Deus criou para que você desenvolva, eles buscam outros. E qual é o meio mais fácil hoje para eles terem? Os pais trancam os filhos em casa e falam assim, não anda de skate que senão você vai se machucar. Então fica em casa, aí fica na internet. Aí começa a internet começa inocente, né? WhatsApp, aí vai piorando Facebook, aí vai piorando, entra na rede, daqui a pouco sem querer aparece um post ali que chama um pouquinho de atenção. E aí daquele já surgem outras coisas. E ele pode entrar numa linha muito errada. Por quê? Porque ele está deixando de desenvolver. Você pega um jovem, leva ele um dia para uma cachoeira. Uau, a sensação é fantástica, o barulho, a natureza. E a Bíblia diz que a natureza dá testemunho do Criador. Você está fazendo um sermão para eles. No outro dia, vamos surfar. Pergunta para uma molecada se eles não querem surfar. Se eu falar para eles que eles têm a passagem garantida para ir lá e tem professor, eles vão. Vai levar eles para descer uma ladeira de skate. Tudo isso vai dar sensações novas para eles. Eles precisam, eles estão se descobrindo. Quando a gente bloqueia tudo, eles ficam travados e aí eles partem para as coisas erradas. Por isso, quanto mais você cria um parâmetro cerrado para eles, a mente deles fica mais louca. Por isso você vê adolescente bravo, sempre irritado, não aceita tá nada. sempre ali Está muito no travado. virtual, sempre ele ficou no... travado em coisas que não precisam travar. Vamos abrir a margem deles de sensações para sensações boas. Plantar uma árvore. Cara, não tem sensação mais gostosa dele colocar o nome na árvore e depois ele regar a árvore e ver que ela está crescendo. E quem sabe depois de 20 anos o cara olha, puxa, eu plantei essa árvore. São sensações que a gente só vai ter quando você abrir o leque para eles. Um apelo que eu faço para os pais em casa, abram oportunidades para os filhos. É melhor que ele se machuque andando de skate do que ele morra dentro de casa, na internet ou qualquer outras coisas. Eu não estou dizendo que a internet é algo completamente ruim. Não, é uma ferramenta. Tem coisas boas, coisas ruins. Mas só isso, o dia inteiro, vai fazer mal. E os jovens sabem, os adolescentes sabem, mas eles não têm outra opção. Pai, posso ir com os amigos ali? Nunca ver tal pode, coisa? né? Não, filho, você sabe que está violento o negócio, fica em casa. E aí, nós mesmos criamos monstros dentro dos nossos filhos que eles nem sabem que têm. Que às vezes são essas intenções de querer conhecer coisas novas. Pastor, Sim. segundo a Bíblia, tem alguma passagem na Bíblia que refere-se exatamente a filmes? Assim, bem focado em filmes? Não. Não. E aí? Nada fala de filme, porque naquele tempo não tinha filme. Então, a Bíblia não tinha esse foco. Deus nunca perdeu tempo com coisas pequenas. Porque para Deus o foco não é o filme. O foco é o que você faz no seu momento. Por exemplo, tem gente que nunca assistiu filme, mas assiste novela. Aí fala mal do filme, mas o cara assiste novela. Não, porque novela não fala, mas filme fala. Deus nunca falou. Ellen White falava do cinema, mas o cinema daquela época. Hoje, você vai gastar seu tempo no cinema? Você não vai porque tem várias coisas que não são boas. Primeira coisa, você vai gastar um dinheiro que é super caro ir no cinema. Depois você vai estar lá todo fechado só para pensar naquele filme. Então, já é feito para isso. Eu não aconselho no cinema por esses sentidos. Mas aí, eu vou pegar o filme e vou assistir em casa? Só um segundinho. Aproveitando aqui o gancho, o senhor vai dizer para a gente, então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, as razões pelas quais o senhor não recomenda ir ao cinema. E embora a Bíblia não tenha falado exatamente sobre o cinema, né? mas eu acho que deve ter alguns conselhos para a gente. Então, não tem? Tem. Então, olha, não saia daí que daqui a pouquinho, no próximo bloco, o pastor vai dar algumas dicas e recados para você e para mim. Ainda tem música e muito mais. Não saia daí.
Estamos de volta e para você que está chegando agora, estava zapeando, o nosso assunto hoje aqui é filmes. Estamos aqui com o pastor Vinícius Metzger e essa galera muito especial aqui do IABC. E pastor, estávamos conversando no primeiro bloco sobre por que sua opinião de não recomendar ir ao cinema. E aí? Sim, a minha questão não é não ir ao cinema, é fazer o meu tempo algo melhor que eu posso fazer. Eu gosto de filmes, claro, sou um ser humano como qualquer outro. Eu gostaria de assistir num telão, tudo claro, eu sou um ser humano igual ao outro. Mas por que eu evito isso aí e busco outras coisas? Porque eu prefiro muito mais, de vez em passar 2 horas na frente de uma tela, eu fazendo meu filme. Surfando com uma galera, lendo a Bíblia lá no meio do mar com eles. É muito mais divertido do que você assistir um filme 3D, porque lá é 10D. Então você tem sensações maiores e você se sente muito mais à vontade com aquilo. Eu não assisto filme? Assisto, mas quando eu assisto com uma parte crítica para trabalhar com a minha moçada. Quando você gasta um dinheiro para ir no cinema, você está incentivando o uso daquilo. Isso você vai fazer que cada vez os cinemas fiquem melhores e você cada vez mais pobre. Porque você começa a gostar tanto de assistir filme que você não pensa mais em não assistir. Você pensa em assistir o novo que está chegando. Então, torna-se um ciclo vicioso. E uma coisa que essa moçada já deu de dica pra gente é que quando você começa a assistir o filme, você pode ser o cara mais pacífico que existe. Mas começa a assistir um filme de violência, já começa a ter umas brincadeiras com violência. E eu tenho um moleque de 5 anos, ele começou assim, ele viu um filminho lá que o moleque dá soco no outro, pronto, já começou a dar soco em mim. Eu falei, ei, que violência é essa? Começa a copiar sem É uma nem influência. perceber. O jeito de falar, né? Você vê a moçadinha, já muda a gíria, tem várias coisas que eles usam porque vem da influência do filme. Pode falar, amigão. Sim. Pastor, quando eu era bem mais novo, né, eu gostava muito de... Eu ia todo dia, quando acabava a aula, eu saía correndo da escola e ia para casa da minha avó. E lá eu tinha meus 3 primos, né, e nós gostávamos muito de assistir um tal do desenho. E o desenho, ele mostrava muito luta entre o bem e o mal, né? Então depois eu fingia que eu era o vermelho, aí o meu primo era o verde, aí era o preto, e era aquela coisa toda assim, e brincando, né? E era tudo uma questão de influência. É isso mesmo. E influencia realmente, Influencia muito, né? Até a nossa forma de falar, a forma de pensar. A gente tem coisas que você pensava muito mal, você muda. Então, a gente tem que cuidar com isso. Não adianta eu falar para vocês, tá proibido ir no cinema, porque daí que vocês vão querer ir mais. Mas se você for, pensa qual é a mensagem que você vai tirar dali para salvar alguém. Vocês têm uma missão que é salvar as pessoas, assim como eu. Eu não posso estar vivendo aqui como o mundo zumbi, que eu só quero tirar a felicidade dos outros. Eu tenho que estar aqui para dar felicidade para os outros, dar vida. Jesus é a vida. Se eu estou cheio de Jesus, eu entrego a vida. E quão legal você vê quando as pessoas olham para nós e falam assim, meu, esse cara é tão agradável. Quando ele chega, cara, parece que muda. É como se fosse, entre aspas, uma magia, né, do clima entre as pessoas que se gostam. Você pode ver, por isso que as pessoas que não conhecem Deus, elas dizem que você tem uma áurea boa. Porque é o seu espírito, é Deus e o Espírito Santo trabalhando em você e você sendo influência que talvez o filme nunca vai conseguir tirar pela sua pessoa. É o amor de Deus que já está vivendo em você e sendo transmitido para o outro. Interessante que esses filmes usam bastante a música, né, para envolver a gente. Algumas músicas viram até trilha sonora da vida das pessoas, né? Alguns carregam isso para o resto da vida. E por falar em música, nós vamos ter música agora com Soul Vocal, um grupo especial de jovens lá da cidade de Goiânia. Aproveito para dizer para você, se você tem um grupo, um trio, um quarteto que quer participar do Minha Vez, entre em contato com a gente aqui na nossa rede social no Facebook. Vai ser um prazer também receber você aqui no nosso estúdio. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Os pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro
não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Ele espalha o que ainda falta. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Obrigado, galera do Som Vocal, pela linda canção. E temos aqui perguntas para o pastor Vinícius. Pastor, por que na atualidade agora os filmes vêm retratando mais o fim do mundo? Isso é interessante, porque não é só de hoje, isso já é muito antigo. Todo filme retrata essa pegada de formas diferenciadas, alguns mais escondidos, outros mais evidentes. Tudo isso é porque o que mais chama atenção na nossa vida é o Apocalipse. A gente quer saber do final da vida. A gente está vivendo hoje, mas já quer saber do final, do futuro. O ser humano parece que quer sempre saber o que vai acontecer com ele depois, o fim da humanidade, esse tipo de coisa que chama atenção. A gente não quer viver o presente, a gente quer saber o futuro. Então, isso atrai muito. E no Apocalipse tem sempre coisas que chamam atenção. A besta, ela tem tantas cabeças, chifre, poder, tudo isso a gente gosta de ver. A gente chama a nossa atenção. Então, os filmes usam exatamente o que a gente gosta, porque eles pesquisam, cada um de nós, e jogam aquilo que a gente quer. O que você tem fome, eles dão conforme você quer. Se quer batata frita, vai fazer mal, vai te matar, não tem problema, mas nós vamos ganhar dinheiro, então Então, às vezes, é isso que a gente não percebe. Agora, existem filmes bons, com certeza, vocês sabem disso. Então, é uma faca que joga para os dois lados. Tem filmes que são histórias verídicas que incentivam a gente a fazer muita coisa legal. Tem Corrente do Bem, tem vários outros aí que fazem você começar a fazer uma coisa boa, a não desistir por você ser deficiente ou por perder pessoas que você ama. Então, existe sim também uma rede que pensa em usar a parte cinematográfica como algo bom. Inclusive, até a Igreja Adventista está incentivando uma pessoa específica para fazer um trabalho assim. É um trabalho diferenciado, mas o foco não é o cinema, é a mensagem, é trabalhar. Então, toda vez que você for pensar nessas coisas, vou ao cinema, cara, pensa em coisas que você pode fazer muito melhores, que vão fazer muito mais sentido para a tua vida, te preparar, te dar opções para você, no futuro, ser melhor. A Bíblia é a única que conta a história verdadeira com o retrato específico. Se você não se preparar, se você não praticar, lá na frente você não vai conseguir ganhar a corrida. Adianta um cara querer correr 100 metros e nunca ter corrido? Ele vai ganhar? Eu vou orar a Deus porque agora eu vou ganhar. Só se todos os outros morrerem. Entendeu? Você quer a infelicidade deles para você ser abençoado. Deus não trabalha assim. Então, de vez em ir para o cinema, façam coisas melhores, cara. Ou já que você assistiu o filme em casa, ou no computador, no celular, usa aquilo como uma ferramenta de salvação. Foi para isso que a gente foi chamado. Pastor, o papo está muito gostoso, nosso tempo acabou, chegou o momento de deixar aquele recadinho pro pessoal que está em casa. E muito obrigado por ter estado conosco aqui hoje, tá bom? Ok, valeu, obrigado. Falou, pessoal. Tchau, hein? Valeu aí, galera. Obrigado por participar com a gente, viu? Um conselho que eu deixo para você.
Cara, leia muito mais a Bíblia. Se aprofunde no que ela diz e leve isso para as pessoas. Pare de assistir histórias, pare de ver personagens ou ser até personagens. Aprenda uma coisa, seja você mesmo, com o poder de Cristo Jesus, o Espírito Santo te ajudando. E em nome de Jesus eu te convido a uma única coisa, leia a Bíblia e ensine as pessoas a verdadeira história. Eu queria orar com você, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, o teu nome é maravilhoso e a tua presença nos agrada demais. A gente quer passar mais tempo com você. Por isso, ó Deus, derrama em nós o poder do Espírito Santo, para que deixemos de ser personagens, mas possamos ser Jesus para as pessoas. É isso que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos ficando por aqui e olha, viva a vida real, curta o mundo real. Forte abraço e até semana que vem. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo.